À medida que as pessoas forem entrando, aí deixa eu ver se eu consigo aqui dividir a tela, porque daí eu preciso ver também quem está entrando, que é para avisar. Caramba. Bom, Meus queridos jovens amigos, é uma grande alegria para a irmã Holland e eu estarmos com vocês nesta noite para esta transmissão mundial via satélite. É sempre uma emoção estar aqui no Marriott Center. Gostaríamos de poder estar onde vocês estão, vê-los pessoalmente e apertar suas mãos. Ainda não descobrimos uma maneira de fazer isso, mas enviamos nosso amor e nossas saudações a todos vocês, onde quer que estejam no mundo. Apesar da vastidão do nosso público global, esperamos que todos vocês sejam individualmente capazes de sentir o amor que temos por vocês esta noite, que cada um de vocês possa aproveitar algo da nossa mensagem que seja aplicável em suas vidas. Uma das grandes bênçãos de nossas designações como autoridades gerais é a chance de visitar membros da igreja em vários locais ao redor do mundo e aprender mais sobre a história de nossos membros em todo o mundo. Neste espírito, desejo compartilhar com vocês esta noite alguns sentimentos que me vieram durante uma designação que recebi na primavera passada, quando fui designado a visitar a estaca Plate City, no oeste do Missouri, aqui nos Estados Unidos. A estaca Plate, no Missouri, fica ao lado da estaca Liberty, Missouri. Eu vejo guias de fala retroativas. pessoal, deixa eu só mudar aqui o usuário, que é para pegar o YouTube Premium, senão, senão a gente vai ficar sendo interrompido aqui. Eita, né? A mais penosa na vida de Joseph, momentos que me vieram durante uma dessas saudações. Pronto. Vamos lá de novo. Bem-vindo, João. Boa noite. Boa noite, obrigado. Só para você que chegou agora que não está entendendo nada, a irmã Cilei não vai poder dar aula hoje, que ela está com problema de saúde. Daí a gente vai assistir um vídeo que o Barbosa pediu, do Elder Roland, e vamos responder durante o vídeo, nós vamos ponderar sobre 3 perguntas. E aí você pode ficar à vontade em responder no chat, ou então no final a gente pode comentar um pouco, tá bom? Tá aí no chat as 3 perguntas que você deve ponderar ao longo do vídeo, tá? A todos vocês, onde quer que estejam no mundo. Apesar da vastidão do nosso público global, esperamos que todos vocês sejam individualmente capazes de sentir o amor que temos por vocês esta noite, que cada um de vocês possa aproveitar algo da nossa mensagem que seja aplicável em suas vidas. Uma das grandes bênçãos de nossas designações como autoridades gerais é a chance de visitar membros da igreja em vários locais ao redor do mundo e aprender mais sobre a história de nossos membros em todo o mundo. Neste espírito, desejo compartilhar com vocês esta noite alguns sentimentos que me vieram durante uma designação que recebi na primavera passada, quando fui designado a visitar a estaca Plate City, no oeste do Missouri, aqui nos Estados Unidos. A estaca Plate, no Missouri, fica ao lado da estaca Liberty, Missouri. Agora, um local muito famoso na história da igreja,
abrangendo muitos lugares importantes, incluindo a ironicamente chamada Cadeia de Liberty. Com base em seu estudo da história da igreja, todos vocês sabem algo da experiência que Joseph Smith e os irmãos da igreja tiveram enquanto estavam presos naquela instalação durante o inverno de 1838-1839. Esse foi um momento terrivelmente difícil em nossa história, para a igreja em geral e certamente para o próprio profeta Joseph, que suportou o fardo da perseguição naquele período. De fato, arrisco dizer que até seu martírio, 5 anos e meio depois, não houve época mais penosa na vida de Joseph do que essa prisão cruel, ilegal e injustificada na cadeia de Liberty. O tempo não permite uma discussão detalhada das experiências que levaram até este momento da história da igreja, mas basta dizer que problemas de vários tipos foram acumulando desde que o profeta Joseph recebeu uma revelação em julho de 1831, designando Missouri como lugar consagrado para a reunião dos santos e a construção da cidade de Sião. Em outubro de 1838, uma guerra declarada parecia inevitável entre as forças mormons e não mormons que se confrontavam sobre essas questões. Após serem expulsos de vários dos condados na parte ocidental daquele estado, e sob a presunção de que eles tinham sido convidados a discutir maneiras de desarmar a situação volátil que havia se desenvolvido, 5 líderes da igreja, incluindo o profeta Joseph, marchando sob uma bandeira de trégua, se aproximaram do acampamento da milícia de Missouri, perto do pequeno assentamento de Far West, localizado no condado de Caldwell. Como se viu, a ideia de trégua não foi respeitada e os líderes da igreja foram imediatamente acorrentados e colocados sob forte vigilância. Na manhã seguinte a esta prisão, mais 2 líderes santos dos últimos dias, incluindo o irmão do profeta Hiram, foram presos, totalizando 7 em cativeiro. A injustiça evoluiu rapidamente para uma tragédia iminente quando um tribunal militar, convocado por oficiais daquela milícia, ordenou que Joseph Smith e outros 6 prisioneiros fossem levados para uma praça pública em Far West e sumariamente fuzilados. Para seu eterno reconhecimento, o brigadeiro-general Alexander Doniphan, oficial das forças do Missouri, recusou-se com ousadia e coragem a obedecer uma ordem tão desumana e injustificável. Em um ato desafiador que ele poderia ter levado à sua própria corte marcial, ele gritou contra o oficial comandante: "Isso é assassinato a sangue frio! Não cumprirei sua ordem. E se executar esses homens, vou acusá-lo perante um tribunal terreno. Juro por Deus." Ao mostrar tal coragem e integridade, Doniphan não somente salvou a vida desses 7 homens, mas se tornou eternamente estimado pelos santos nos últimos dias, em todas as gerações. Com a execução evitada, os 7 líderes da igreja foram levados a pé de Far West até Independence, e, depois de Independence, para Richmond. Parley P. Pratt foi enviado para o condado de Davis, nas proximidades, para ser julgado lá. E os outros 6 prisioneiros, incluindo Joseph Hiram, foram enviados para Liberty, a sede do condado vizinho de Clay, para aguardar julgamento lá na próxima primavera. Eles chegaram a Liberty em 1º de dezembro de 1838, bem quando o inverno estava chegando. A cadeia, uma das poucas estruturas do tipo naquela região, e com certeza uma das mais sinistras, era considerada a prova de fuga, e provavelmente era mesmo. Tinha 2 andares. O andar superior dava acesso ao mundo exterior por uma única porta, pequena e pesada. No centro daquele andar havia um alçapão, pelo qual os prisioneiros eram então levados até o piso inferior ou calabouço. As paredes externas da prisão eram de pedra calcária toscamente cortada,
com paredes internas de troncos de carvalho com 30 centímetros de espessura. Essas duas paredes eram separadas por um espaço de 30 centímetros preenchidos com pedras soltas. Combinadas, essas paredes fizeram uma barreira formidável, virtualmente impenetrável, de 1,20 m de espessura. No calabouço, a altura do chão ao teto era de apenas 1,80 m, e como alguns dos homens, inclusive o profeta Joseph, tinham mais de 1,80 m de altura, isso significava que quando estavam de pé, ficavam constantemente curvados, e quando estavam deitados, ficavam principalmente sobre as pedras ásperas e nuas da prisão no chão, cobertas aqui e ali por um pouco de palha solta e suja, e às vezes por um sujo tapete de palha. A comida fornecida aos prisioneiros era de péssima qualidade, e por vezes contaminada, tão imunda que um deles declarou: não conseguiríamos comê-la a menos que fôssemos forçados pela fome mais extrema. Em nada menos que 4 ocasiões deram comida envenenada, fazendo que ficassem tão violentamente doentes que passaram dias entre vômito e uma espécie de delírio, sem sequer se importarem se viveriam ou morreriam. Nas cartas escritas pelo profeta Joseph Smith, ele descreveria a cadeia como um inferno rodeado por demônios, onde somos obrigados a ouvir juras blasfemas e assistir a cenas de bebedice, hipocrisia e deboches de todo o tipo. Nós não temos cobertores suficiente para nos mantermos aquecidos, disse ele, e quando temos um fogo, somos obrigados a ter fumaça quase constantemente. Nossas almas estão abatidas e meus nervos tremem por causa do longo confinamento. Pena, ou língua, ou anjos, escreveu Joseph, não poderia descrever adequadamente a malícia do inferno que ele sofreu lá. E tudo isso ocorreu durante aquele que, segundo alguns relatos, foi o inverno mais frio já registrado no estado do Missouri. Não é meu propósito fazer deste um discurso sobre tristeza e dificuldade que esses homens enfrentaram na cadeia de Liberty. Então deixe-me colocar algumas fotos na tela e concluir esta pequena parte introdutória da minha mensagem. Prometo que tenho outra coisa em mente para dizer. Aqui está uma foto da prisão praticamente como estava na época em que Joseph e seus irmãos foram encarcerados lá. Aqui está uma foto tirada alguns anos depois, quando oficiais e historiadores da igreja visitaram o local. Eu não tenho certeza se esse homem no topo está tentando sair ou entrar. Aqui está uma seção transversal da reconstrução da prisão feita pela igreja, que agora pode ser vista no centro de visitantes local. Observem a estrutura de 2 andares com uma corda e um balde, a única ligação entre o calabouço e o andar superior. Aqui está uma pintura de Liz Lyman Swindle, mostrando Joseph em oração. Observe um olhar de desamparo e anseio no rosto de Joseph. E aqui está uma pintura de Greg Olsen, mostrando como Joseph deve ter escrito algumas das revelações que vieram durante esta prisão. E essa é minha última foto, que me leva à verdadeira mensagem que vim dar esta noite. A maioria de nós, a maior parte do tempo, fala sobre o edifício em Liberty, imaginando uma cadeia ou prisão, e com certeza era isso. Mas o Elder Brigham A.G. Roberts, ao registrar a história da igreja, falou da instalação como um templo, ou mais precisamente, uma prisão-templo. O Elder Leo A. Maxwell usou a mesma frase em alguns de seus escritos. Certamente faltava a pureza, a beleza, o conforto e a limpeza de nossos templos verdadeiros, nossos templos dedicados. O palavreado e o comportamento dos guardas e criminosos que ali entravam não se assemelhavam em nada ao que vemos nos templos. De fato, a brutalidade e injustiça restritiva dessa experiência em Liberty o faria parecer a própria antítese do espírito libertador e misericordioso de nossos templos e das ordenanças que neles são realizadas. Então, em que sentido poderia a cadeia de Liberty ser chamada de templo? Ou pelo menos, uma espécie de templo. No desenvolvimento de Joseph Smith, pessoalmente, em seu papel como profeta,
E o que esse título nos diz sobre o amor e os ensinamentos de Deus, inclusive sobre onde e quando esse amor e ensinamentos são manifestados? Ao pensarmos nessas coisas, será que as experiências espirituais, as experiências reveladoras, as experiências sagradas podem vir a cada um de nós em todas as muitas e variadas etapas e circunstâncias de nossas vidas, se quisermos, se perseverarmos e orarmos? E se mantivermos nossa fé forte através de nossas dificuldades, nós amamos e apreciamos nossos templos dedicados e as ordenanças essenciais de exaltação que são realizadas lá. Agradecemos aos céus e aos líderes da igreja por mais e mais deles estarem sendo construídos, tornando-os mais acessíveis a cada um de nós. São verdadeiras estruturas mais santas e mais sagradas do reino de Deus, às quais todos devemos ir tão dignamente e tão frequentemente quanto possível. Meus amigos, boa noite. A vocês que chegaram agora, deixa eu só explicar para que a gente também consiga, vocês também consigam participar, né? A professora hoje não pôde dar aula, porque ela teve um problema de saúde. Então, nós estamos assistindo a um vídeo do Elder Holland que conta um pouco sobre como foi o sofrimento dos nossos, do profeta Joseph Smith quando estava na cadeia de Liberty. Então, durante o vídeo, eu gostaria que vocês ponderassem sobre 3 perguntas que estão aí no chat, que eu acabei de enviar aí. A primeira é: o que aprendi? A segunda é: o que senti? E a terceira: o que vou fazer na minha vida por causa do que senti? Tá bom? Então, esse é o objetivo da aula hoje. Vamos assistir o vídeo e vamos pensar nessas 3 perguntas. Ao final, a gente pode debater um pouquinho. Então, se quiserem também ir compartilhando já no chat ao longo do vídeo, podem também. Tá bom? Alguma dúvida até aqui? Tudo certo? Tudo certo, Anderson. Muito obrigada. Então, vamos retomar o vídeo. Anderson, Opa. Diga, Elias. eu não entendi. Você pode repetir de novo? Posso? Nós estamos assistindo a um vídeo do Elder Holland. E ao longo do vídeo, eu gostaria que você ponderasse sobre 3 perguntas. E essas 3 perguntas estão aí no chat, aqui do chat do Zoom. A primeira é: o que eu aprendi com o vídeo que nós estamos assistindo? O que você aprendeu? A segunda é: o que você sentiu? O que você está sentindo com o vídeo que nós estamos passando? E 3, o que você vai fazer na sua vida por causa disso que você sentiu? De repente você está assistindo o vídeo e pensa assim: poxa, eu sinto assim que eu devo dar mais valor às palavras dos profetas, então eu vou fazer uma meta de estudar os discursos da conferência com mais afinco. Um exemplo, entendeu? São essas 3 perguntas que você deve meditar ao longo do vídeo. Deu para entender direitinho? Sim, deu para entender. Obrigado. Pronto. Então vamos lá, vamos seguir. Mas a mensagem dessa noite é que quando vocês precisam, vocês podem ter uma experiência sagrada, reveladora e profundamente instrutiva com o Senhor em qualquer situação em que vocês se encontrarem. Vocês podem ter experiências sagradas, reveladoras e profundamente instrutivas com o Senhor nos momentos mais angustiantes da vida, nos piores lugares, ao sofrer as injustiças mais dolorosas e ao enfrentar as probabilidades e a oposição mais insuperáveis que jamais enfrentarão. Agora, falemos sobre esses conceitos por um momento.
Cada um de nós, de um modo ou de outro, grandioso ou insignificante, extraordinário ou discreto, vai passar algum tempo na cadeia de Liberty, espiritualmente falando. Enfrentaremos coisas que não queremos enfrentar por motivos que talvez não tenham sido culpa nossa. De fato, talvez tenhamos que enfrentar situações difíceis por atitudes absolutamente corretas de nossa parte, exatamente porque estávamos tentando guardar os mandamentos do Senhor. Talvez tenhamos que enfrentar a perseguição, talvez tenhamos que suportar a tristeza ou a separação de entes queridos, ou fome, frio ou desconsolo. Sim, antes de nossas vidas acabarem, podemos todos ter uma pequena sensação de que os profetas enfrentaram muitas vezes em suas vidas. Mas as lições do inverno de 1838 e 1839 nos ensinam que qualquer experiência pode se tornar uma experiência redentora se permanecermos conectados com o Pai Celestial durante nossa dificuldade. Essas situações, essas difíceis lições nos ensinam que os momentos excruciantes para o homem são as oportunidades para Deus. E que se formos humildes e fiéis, se cremos e não amaldiçoarmos a Deus por nossos problemas, Ele pode transformar as prisões injustas, desumanas e debilitantes de nossa vida em templos. Ou pelo menos em algo que traga consolo e revelação, a companhia divina e a paz. Deixe-me desenvolver essa ideia um pouco mais. Acabei de dizer que tempos difíceis podem acontecer conosco. O presidente Joseph Fielding Smith, sobrinho neto do profeta Joseph e neto de Hiram, que também foi encarcerado lá, disse algo ainda mais forte do que isso quando ele dedicou o centro de visitantes da cadeia de Liberty em 1963. Fazendo alusão ao tipo de história que analisamos essa noite, e observando a cena em que seu avô e seu tio foram detidos injustamente, ele disse que talvez essas coisas tenham que acontecer. Não apenas podem, mas tenham que acontecer. Ele disse: ao ler a história daqueles dias, os dias que precederam e os dias que se seguiram, cheguei à conclusão de que as dificuldades, a perseguição, a oposição quase universal para com a igreja naquela época eram necessárias. De qualquer forma, elas se tornaram professoras para o nosso povo. Elas ajudaram a torná-los fortes. Bem, sem tentar determinar quais desses tipos de experiências em nossas vidas são obrigatórias e quais são opcionais, mas ainda boas para nós, gostaria de sugerir apenas algumas das lições aprendidas em Liberty. Aquelas experiências que foram professoras para Joseph e também podem ser para nós. Experiências que contribuem tanto para a nossa educação na mortalidade, quanto nossa exaltação na eternidade. Ao selecionar essas lições, eu noto mais um tipo de bênção que saiu dessa diversidade. Para fazer valer os pontos que agora vou tentar fazer em minha mensagem para vocês, eu usei diretamente as palavras reveladoras que vieram dos lábios de Joseph Smith durante esse tempo de tristeza. Palavras que agora canonizamos como escritura sagrada em doutrina e convênios. Acho que não devemos ter escrituras favoritas. E tenho um número suficiente delas para que vocês não consigam me forçar a escolher uma ou duas. Mas certamente, qualquer lista de minhas escrituras favoritas teria que incluir aquelas escritas na escuridão da cadeia de Liberty. O que aprendemos de imediato é que Deus não apenas estava ensinando Joseph Smith naquele momento, que é aprisionamento, mas também a todos nós, inclusive as gerações futuras. Que dádiva das Escrituras! E que preço alto foi pago por isso! Mas quão vazias seriam nossas vidas como santos dos últimos dias se não tivéssemos as seções 121, 122 e 123 de Doutrina e Convênios. Se vocês não as leram recentemente,
Eu quero que as leiam esta noite, ou no mais tardar, amanhã. Esse é o seu trabalho de casa, e eu vou acompanhá-los. São apenas cerca de 8 páginas de texto, mas elas tocarão seu coração com sua beleza e poder espiritual. E elas os lembrarão que Deus muitas vezes age de forma misteriosa para realizar suas maravilhas. Em qualquer caso, Ele certamente transformou a adversidade em bênção ao nos dar aqueles escritos e reflexões sagrados, tão puros, nobres e cristãos, em tom e conteúdo, porém produzidos em um ambiente tão impuro, ignóbil e não cristão. Agora então, 3 lições da cadeia de Liberty. Posso sugerir que a primeira delas é inerente ao que eu já disse, que todos, inclusive, e talvez, especialmente, os justos, serão chamados a enfrentar dificuldades. Quando isso acontece, às vezes podemos temer que Deus nos abandonou e podemos ficar, pelo menos por um tempo, imaginando quando nossos problemas acabarão. Como indivíduos, como famílias, como comunidades e como nações. Provavelmente todos tiveram ou terão a oportunidade de sentir o que Joseph sentiu quando perguntou por que tal tristeza tinha que vir e por quanto tempo suas trevas e danos permaneceriam. Nós nos identificamos com ele quando ele chama da profundidade e do desânimo de seu confinamento. Ó Deus, onde estás? Até quando tua mão será detida? Sim, ó Senhor. Até quando teu povo suportará esses agravos, antes que tuas entranhas nele se compadeçam? Essa é a súplica dolorosa e pessoal, vinda do coração. Uma solidão espiritual que possivelmente todos venham a sentir em algum momento da vida. Talvez você já tenha tido tais momentos em sua jovem existência. Se for o caso, espero que vocês não tenham tido muitos. Sempre que esses momentos extremos ocorrerem, não devemos sucumbir ao temor de que Deus nos tenha abandonado ou de que Ele não ouça nossas orações. Ele nos ouve sim. Ele nos vê sim. Ele nos ama sim. Quando nos encontramos em circunstâncias terríveis e queremos clamar, onde estás? É imperativo que nos lembramos que Ele está bem ali conosco, onde Ele sempre esteve. Devemos continuar a acreditar, continuar a ter fé, continuar a orar e a suplicar aos céus, mesmo que sintamos por algum tempo que nossas orações não são ouvidas e que Deus, de alguma forma, afastou-se. Ele está conosco. Nossas orações são ouvidas. E quando choramos, Ele e os anjos do céu choram conosco. Nos momentos de solidão, abandono e grandes dificuldades, temos que suportar, continuar, persistir. Essa foi a mensagem do Salvador na parábola da viúva impertinente. Continue a bater naquela porta, continue a suplicar. Enquanto isso, saibam que Deus ouve suas súplicas e conhece suas aflições. Deus é seu Pai Celestial e vocês são seus filhos e suas filhas. Quando o que tem que ser tiver sido, e quando as lições a serem aprendidas tiverem sido aprendidas, será para nós como foi para o profeta Joseph. O momento em que ele se sentiu mais sozinho e distante dos ouvidos do céu foi exatamente o momento em que ele recebeu a maravilhosa ministração do Espírito e as maravilhosas e gloriosas respostas que vieram de seu Pai Celestial. Naquele calabouço sombrio e naquele momento deprimente, veio a voz de Deus dizendo: Meu filho, paz seja com tua alma. Tua adversidade e tuas aflições não durarão mais que um momento. E então, se suportares bem, Deus te exaltará no alto. Triunfarás sobre todos os teus inimigos.
Mesmo que circunstâncias aparentemente injustas se acumulem sobre nós, e mesmo que coisas indelicadas e imerecidas nos sejam feitas, talvez por aqueles que consideremos inimigos, mas também, em alguns casos, por aqueles que pensavam ser amigos. Ainda assim, através de tudo, Deus está conosco. É por isso que esta noite nosso maravilhoso coral cantou o tradicional hino cristão de Sr. Adams, Mais Perto Quero Estar. Incluindo o quarto verso raramente cantado, que eles entoaram tão belamente. Então, ao despertar, junto de ti, as minhas aflições deixarei ali. Não estamos sozinhos em nossas pequenas prisões aqui. Quando sofremos, de fato, talvez estejamos mais próximos de Deus do que jamais estivemos em toda a vida. Esse conhecimento pode transformar cada uma dessas situações em um possível templo. Em relação à nossa jornada terrena, o Senhor prometeu: pois irei adiante de vós, estarei à vossa direita, estarei à vossa esquerda, e meu Espírito estará em vosso coração, e meus anjos ao vosso redor para vos suster. Essa é uma declaração eterna do amor e cuidado de Deus por nós, incluindo, e talvez especialmente, em tempos de angústia. Em segundo lugar, precisamos perceber que só porque as coisas difíceis acontecem, às vezes coisas injustas e aparentemente injustificadas, isso não significa que somos injustos, ou que somos indignos de bênçãos, ou que Deus está desapontado conosco. É claro que a pecaminosidade traz sofrimento, e a única resposta a esse comportamento é o arrependimento. Mas às vezes o sofrimento chega aos justos também. Vocês devem se recordar de que, das profundezas da cadeia de Liberty, quando Joseph foi lembrado de que ele tinha sido, de fato, lançado em dificuldades, havia passado por tribulação e sido acusado de falsidades, tinha sido arrancado de sua família e lançado no abismo, nas mãos de assassinos, ele ainda assim deveria se lembrar de que a mesma coisa havia acontecido com o Salvador do mundo. E porque ele foi triunfante, nós também seremos triunfantes. Ao nos dar essa lembrança sóbria do que o Salvador passou, a revelação da cadeia de Liberty afirma: o Filho do Homem desceu abaixo de todas elas. És tu maior do que ele? Não. Joseph não era maior do que o Salvador, e nós também não somos. E quando prometemos seguir o Salvador, seguir seus passos e ser seus discípulos, prometemos ir aonde esse caminho divino nos levar. E o caminho de salvação sempre passou, de um jeito ou de outro, pelo Getsemane. Assim, se o Salvador enfrentou tamanha injustiça e desalento, tamanhas perseguições, iniquidade e sofrimento, não podemos esperar não ter que enfrentar um pouco dessas coisas se ainda quisermos ser chamados de seus discípulos, verdadeiros e seguidores fiéis. Isso certamente ressalta o fato de que os justos, no caso do Salvador, a personificação da justiça, podem ser totalmente dignos diante de Deus e ainda assim sofrerem. De fato, deve ser um grande consolo doutrinário para nós saber que Jesus, durante a expiação, passou por todo o sofrimento e tristeza, todas as decepções e injustiças que toda a família humana tinha sofrido ou iria sofrer, desde Adão e Eva até o fim do mundo, para que não tivéssemos que enfrentá-los de modo tão severo ou tão intenso. Por mais pesado que seja o nosso fardo, ele seria muito mais pesado se o Salvador não tivesse passado por isso antes de nós e suportado esse fardo conosco e por nós. Logo no início do ministério do profeta Joseph, o Salvador ensinou a ele essa doutrina. Depois de falar de sofrimentos tão dolorosos e tão difíceis de suportar,
Jesus disse: Eu, Deus, sofri essas coisas por todos, para que não precisem sofrer caso se arrependam. Em nossos momentos de dor e provação, acho que tremeríamos em pensar que poderia ser pior. Mas a resposta a isso claramente é que poderia ser pior e seria pior. Apenas por meio da nossa fé, arrependimento e obediência ao Evangelho, que se proporcionou a sagrada expiação e que não é pior. Além disso, observamos que não só o Salvador sofreu, e no caso dele sendo completamente inocente, mas também a maioria dos profetas e os outros grandes homens e mulheres citados nas Escrituras também sofreram. Citem um profeta do Antigo Testamento, o livro de Mórmon. Citem um apóstolo do Novo Testamento, citem praticamente qualquer um dos líderes, em qualquer dispensação, incluindo a nossa, e vocês citarão alguém que teve problemas. O que quero dizer com isso? Se vocês estão tendo um dia ruim, estão longe de ser os únicos. Estão em ótima companhia. A melhor companhia que já tiveram. Peço que não me entendam mal. Não temos que procurar sofrimento. Não precisamos buscar ser mártires. Os problemas não têm a tendência de nos encontrar, mesmo que não os procuremos. Mas quando é óbvio que um certo tempo na cadeia de Liberty os espera, espiritualmente falando, lembre-se dessas duas primeiras verdades ensinadas a Joseph naquela prisão-templo. Primeiro, Deus não se esqueceu de vocês. E segundo, o Salvador esteve onde vocês estiveram, permitindo que Ele providencie sua libertação e seu conforto. Como o profeta Isaías falou, o Senhor, em ambas as palmas de suas mãos, os tem gravados, permanentemente escritos ali, em tecido cicatricial, com pregos romanos, como instrumentos de escrita. Tendo pago esse preço no sofrimento que eles pagaram por vocês, o Pai e o Filho nunca os esquecerão, nem os abandonarão em seu sofrimento. Eles planejaram, prepararam e garantiram sua vitória se vocês o desejarem. Portanto, acreditem e suportem bem. No final, será para o seu bem e verão o domínio eterno fluir para vocês eternamente sem ser compelido. Em terceiro lugar, e por último essa noite, gostaria de lembrar a todos nós que, no meio desses sentimentos difíceis, quando se poderia justificadamente estar zangado, reacionário ou vingativo, querendo devolver olho por olho e dente por dente, o Senhor nos lembra da prisão-templo da cadeia de Liberty, que os direitos do sacerdócio são inseparavelmente ligados com os poderes do céu. E os poderes do céu não podem ser controlados nem exercidos a não ser de acordo com os princípios da retidão. Portanto, mesmo quando enfrentamos tais circunstâncias angustiantes em nossa vida, e há algo em nós que quer atacar Deus ou o homem, ou amigo inimigo, devemos lembrar que nenhum poder ou influência pode ou deve ser mantido em virtude do sacerdócio, a não ser com persuasão, longanimidade, com brandura, em mansidão e com amor não fingido, sem hipocrisia e sem dolo. Sempre foi um maravilhoso testemunho para mim da grandeza do profeta Joseph e da grandeza de todos os nossos profetas, incluído especialmente o Salvador do mundo em sua magnificência, que em meio a tal angústia e dificuldade, eles conseguissem permanecer calmos e pacientes, caridosos e perdoadores, que eles pudessem simplesmente falar dessa maneira e ainda mais viver dessa maneira. Mas eles podiam e eles fizeram. Eles se lembraram de seus convênios, se disciplinaram e sabiam que devemos viver o Evangelho em todos os momentos, não apenas quando é conveniente, não apenas quando as coisas estão indo bem.
Na verdade, eles sabiam que o verdadeiro teste de nossa fé e do nosso discipulado cristão é quando as coisas não estão indo bem. Isso é quando conseguimos ver do que somos feitos e quão forte é nosso compromisso com o Evangelho. Certamente, o exemplo clássico disso é que nas horas mais dolorosas da crucificação, o Salvador conseguiu dizer: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Isso é uma coisa difícil de pedir quando estamos sofrendo. Essa é uma coisa difícil de fazer quando somos ofendidos, ou estamos cansados, ou estressados, ou sofremos inocentemente. Mas é nesse momento que a conduta cristã mais importa. Lembrem, os poderes do céu não podem ser controlados nem exercidos a não ser de acordo com os princípios da retidão. E precisamos dos poderes do céu conosco em tais momentos. Como Joseph foi ensinado nessa prisão-templo, mesmo em angústia e tristeza, devemos deixar que nossas entranhas sejam cheias de caridade para com todos os homens. Então nossa confiança se fortalecerá na presença de Deus e o Espírito Santo será nosso companheiro constante. Permanecer fiel aos nossos princípios cristãos é a única maneira pela qual a influência divina pode nos ajudar. O Espírito tem uma tarefa quase impossível de chegar ao coração cheio de ódio, raiva, vingança ou autopiedade. Todas essas coisas são contrárias ao Espírito do Senhor. Por outro lado, o Espírito encontra acesso instantâneo a um coração que se esforça para ser caridoso e perdoador, longânimo e bondoso. Princípios do verdadeiro discipulado. Que testemunho de que os princípios do Evangelho devem ser aplicados em todos os momentos, em todas as situações, e de que se nos esforçarmos para permanecer fiéis, o triunfo de uma vida cristã nunca pode ser vencido, não importa quão grave seja a circunstância. Como eu amo a majestade desses elevados ensinamentos celestes, ironicamente, em um cenário e tempo tão desprezíveis. Para concluir sobre as lições da cadeia de Liberty, refiro-me ao último versículo da última sessão, das 3, às quais nos referimos essa noite. Nessa declaração final canonizada da experiência da cadeia de Liberty, o Senhor nos diz através do seu profeta Joseph Smith: portanto, amados irmãos e irmãs, quando estamos, mesmo nos momentos mais desafiadores, façamos alegremente todas as coisas que estiverem a nosso alcance. E depois aguardemos, com extrema segurança, para ver a salvação de Deus e a revelação de seu braço. Que declaração final tremendamente otimista e fiel a ser emitida de uma prisão-templo. Quando ele escreveu essas linhas, Joseph não sabia quando seria libertado ou se algum dia seria libertado. Havia toda a indicação de que seus inimigos ainda estavam planejando tirar sua vida. Além disso, sua esposa e seus filhos estavam sozinhos, assustados, muitas vezes famintos, se perguntando como eles iriam se defender sem seu marido e pai. Os santos também estavam sem casas e sem seu profeta. Eles estavam deixando o Missouri em direção a Illinois, mas quem sabia quais tragédias estavam esperando por eles lá? Certamente, para dizê-lo novamente, era o mais sóbrio e escuro dos tempos. No entanto, nessas horas frias e solitárias, Joseph diz que façamos tudo o que pudermos e o que o façamos alegremente.
Então podemos justificadamente voltar-nos para o Senhor, esperar em sua misericórdia e ver seu braço revelado em nosso favor. Que atitude magnífica para manter nos bons ou maus momentos, na tristeza ou na alegria. Meus queridos jovens amigos, como parte do meu testemunho final, vocês essa noite, desejo dar-lhes uma bênção. Parece-me que enquanto nosso testemunho apostólico é levado ao mundo, temos duas oportunidades e, de fato, até mesmo obrigações. A primeira é testificar da testemunho, como tenho procurado fazer e em breve concluirei. A segunda é abençoar, como fizeram os antigos apóstolos quando o Salvador os convidou a fazer o que ele próprio havia feito, porém dessa vez em todo o mundo. Então, para cada um de vocês presentes esta noite, aqui neste vasto auditório, ou em outros locais ao redor do mundo, abençoo cada um de vocês em suas circunstâncias individuais, como se minhas mãos estivessem em sua cabeça. Ofereço isso a vocês tão honestamente quanto ofereço o meu testemunho. Abençoo-os em nome do Senhor Jesus, que Deus os ama, ouve suas orações, está ao seu lado e nunca os deixará. Abençoo os irmãos para que nós sejamos dignos do sacerdócio que temos, que sejamos fiéis ao discipulado para o qual fomos chamados, nessa grande ordem, o santo sacerdócio, segundo a ordem do Filho de Deus. Eu os abençoo para que realmente sejamos como o Mestre, que pensemos mais como Ele pensa, que falemos mais como Ele fala, e que façamos mais como Ele fez. Abençoo os irmãos enquanto se esforçam para ser fiéis, de que terão todas as bênçãos do sacerdócio, muitas das quais citamos essa noite, a partir dessas mesmas sessões de Doutrina e Convênios. Abençoo as irmãs que estão nessa audiência, ou que estão no alcance da minha voz. Eu gostaria que vocês soubessem o quanto nós apreciamos vocês, quanto Deus os ama e quanto a bandeira da fé já foi hasteada pelas irmãs dessa igreja desde o início. Em cada geração, ao que parece desde o início dos tempos até os dias de hoje e além, muitas vezes foram as mulheres de nossas vidas. Nossas vós, nossas mães, nossas esposas, nossas filhas, nossas irmãs, nossas netas, que ergueram a tocha da fé e a flâmula de uma bela vida e levaram os princípios do Evangelho para onde quer que estes as levassem, contra qualquer dificuldade de suas próprias cadeias de liberty e em tempos de dificuldade. Irmãs, nós as amamos, as honramos e as abençoamos. E pedimos que todo o desejo justo de seu coração essa noite e para sempre seja respondido em sua cabeça e que você saia desse devocional com o entendimento e o conhecimento firmemente em seu coração sobre o quanto Deus é o Senhor, quanto Deus e o céu e os líderes dessa igreja as amam e as honram. Eu os saúdo, jovens adultos dessa igreja, reunidos nessa grande congregação do SEI, e afirmo que o futuro está em suas mãos. Há aqueles de nós da minha geração que, em um futuro muito próximo, passaram o bastão para vocês. Que Deus os abençoe para enfrentar esses tempos com valor, honestidade e integridade das quais falamos aqui nessa noite. Ao encerrar, testifico que o Pai e o Filho vivem, e testifico que eles estão próximos, talvez ainda mais próximos através do Espírito Santo, quando estamos passando por tempos difíceis. Testifico assim, como o nosso número musical de encerramento, a minha benignidade não se desviará de ti. Testificará, citando o profeta Isaías, que a bondade do céu nunca
se desviará de vocês, independente do que acontecer. Testifico que os maus dias chegam ao fim, que a fé sempre triunfa e que as promessas celestiais são sempre cumpridas. Testifico que Deus é nosso Pai, que Jesus é o Cristo, que esse é o verdadeiro Evangelho vivo, encontrado nesta igreja verdadeira e viva. Testifico que o presidente Thomas S. Monson é um profeta de Deus, nosso profeta para esta hora e dia. Eu amo e o sustento, como sei que vocês também fazem. Nas palavras da experiência da prisão Templo da cadeia de Liberty, meus jovens amigos, perseverem em seu caminho. Não temam, pois Deus estará com vocês para todo sempre. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Que aula, hein? Nada mais, nada menos que o Elder Roland ensinando a gente nessa noite, né? Muito bom. Mas vamos lá. Quem gostaria então de compartilhar aqui conosco sobre as perguntas que nós colocamos no começo? O que aprendi, o que senti e o que vou fazer na minha vida por causa do que senti? O tempo está aberto para vocês, meus amigos. Oi, Anderson, sou eu, a Dani aí. Oi, Dani. Tudo bom? Oi. Eu aprendi que algum tempo atrás eu passei pelo meu Getsemane antes de ser salva. Por algumas experiências que eu tive antes de conhecer até a igreja. Eu tive umas experiências bem comprimidas, assim como ele falou. Teve um momento que ele disse, né? Passaríamos. O que eu senti foi muito amor de Deus, muita alegria nesse discurso. E o que eu vou fazer na minha vida por causa do que senti, e falou, acho que no finalzinho ele disse, perseverar, eu anotei aqui, mas não tenho encontro agora. Bom, ele disse, perseverar, né? E tá aqui. Perseverar em meu caminho, pois Deus está comigo para sempre. Foi incrível. Perseverar, continuar buscando, né? Bater que a porta vai abrir. Foi isso que eu senti. Ah, Anderson, vai passar a lista de frequência hoje? Vai sim. Eu já estou preparando aqui enquanto vocês falam. Tá bom. Eu posso falar em seguida? Claro, por favor, Bruna. Ok. Então, o que eu aprendi? Literalmente, eu tenho uma página inteira aqui de anotações. Eu vou falar só uma coisa. Ah, tornar esses momentos. Ele fala sobre a nossa prisão de Liberty, né? Transformar minhas prisões injustas em templos e tornar esses momentos em momentos de revelação, consolo e paz. O que eu senti, eu coloquei muita coisa, mas isso aqui eu achei um pouquinho pessoal, então vou compartilhar. Mas eu vou falar o que eu vou fazer na minha vida por causa do que eu senti. Então, ele falou, é, ele falou sobre o fato de, naquele momento que Joseph Smith ele estava na prisão de Liberty e ele se sentiu, ele não sabia e não via uma maneira de que ele ia sair de lá, e ele estava se sentindo um pouquinho desiludido, né? Porque ele não tinha a menor ideia de como ele poderia sair de lá e de como a família dele estava. E ele fala nesse discurso que ele continua a pedir, a bater e a falar com o Senhor. E eu pensei muito nisso, sobre o fato de que de vez em quando as coisas podem parecer, a gente pode sentir que a gente está sem esperança, não, que a gente não vê uma maneira de sair de uma situação, e mesmo assim a gente precisa continuar pedindo ao Senhor. Então eu anotei isso, eu gostaria muito de continuar fazendo isso e fazer todas as coisas ao meu alcance alegremente. É isso. Muito bom, Bruna. Muito obrigado por compartilhar com a gente, viu? Obrigado. Mais alguém gostaria de compartilhar? Eu gostaria. Por Então, favor, uma das minhas João. escrituras preferidas que eu gosto, tipo assim, uma das minhas preferidas que eu sempre compartilho, é justamente a de Joseph Smith na oração dele, quando ele pede, né, ajuda. E eu sinto muita paz na resposta, porque
é muito poético pra mim como é escrito, né? Que ele fala, tipo assim, se fores lançado na cova dos leões, que seja entregue nas mãos dos assassinos, se forem lançado no abismo, se as mandíbulas do inferno se escancararem, né? E no final ele pergunta, tipo, ele fala que todas essas coisas lhe serviriam de experiência e serão para o teu bem. Então, eu fico, tipo assim, isso me faz refletir muito sobre as nossas dificuldades, né? É muito fácil a gente ser grato pelas coisas boas. É muito fácil a gente ser grato quando tá tudo indo bem na nossa vida. Mas será se a gente é grato até pelas dificuldades que a gente enfrenta? Será se a gente é grato pelas coisas que a gente precisa passar na nossa vida, no nosso dia, né? Que faz a nossa fé diminuir um pouquinho, que faz a gente fraquejar? E também a pergunta que ele faz, né? De o filho do homem desceu abaixo de todas elas. És tu maior do que ele? Tipo, se até Jesus Cristo teve que passar por tudo isso, que Jesus Cristo foi perfeito, Jesus Cristo foi Jesus Cristo. Por que que eu não deveria passar por isso, né? E o que me leva também a um outro discurso do Elder Holland, quando ele fala que ele não entende que, tipo, isso é uma visão dele, né? Que não é doutrina. Mas que tem alguma coisa, tipo assim, a salvação e a exaltação tem alguma coisa a ver com o sofrimento. A gente precisa sofrer coisas. Aí a gente precisa passar por essas coisas para que a gente possa merecer algo, né? Grandioso, assim como Jesus Cristo passou. E aí, acho que me faz refletir muito essa questão de como é que eu tô vendo as minhas dificuldades e os meus Getsemanes, né? Porque eu não acho que a gente só tem um na nossa vida. Nossa vida é muito longa pra gente só ter um Getsemane. E o que eu senti, eu acho que eu senti afirmação de que Deus, ele tá comigo. E de que Jesus Cristo, ele passou por tudo isso. E que assim como ele passou, ele também teve ajuda e ele também superou. Eu também posso ter ajuda e eu também posso superar aquilo com a ajuda dele. E o que eu vou fazer na minha vida por causa do que eu senti? Acho que procurar ser mais grato em tudo, seja nas coisas boas como nas coisas ruins. Seja mudar a minha perspectiva das coisas, de nossa, por que que eu tô fazendo, por que que eu tô passando por isso? E sim, tipo, graças ao Pai que eu tô passando por isso e ele sabe que eu posso conseguir passar por isso. É isso. Muito bom, João. Obrigado, viu? Muito obrigado. Mais alguém? Tem aí o William, a Maria Eduardo, o Elias, o Andrei, vocês querem falar também? Não querem? Sem problema, então. Bom, meus amigos, realmente foi um banquete ter aprendido com a The Roland hoje, né? Eu também anotei aqui algumas coisas. Anderson, rapidinho. Pode falar, Anderson, eu fiquei muito feliz porque ele deu uma bênção apostólica. viu? Quando ele falou que ele ia dar uma bênção apostólica, eu vibrei aqui, porque eu amo quando acontece. É tão difícil, né? Era isso. Sim. Obrigado, Dani. Bom, eu queria compartilhar também o que eu anotei aqui, né? Uma coisa, pelo menos. O que eu aprendi quando ele falou sobre a questão do sofrimento, que às vezes a gente pensa que o fato de estar sofrendo, passando por um momento de sofrimento, está ligado a alguma coisa ruim, né? Às vezes a gente pensa que porque nós estamos sendo injustos ou porque nós estamos falhando de algum modo, e nem sempre é isso. E quando Joseph Smith estava sofrendo, o Senhor lembrou ele do sofrimento de Jesus Cristo. E aí isso aqui foi uma coisa que eu aprendi, assim, que eu gostei muito, que o sofrimento nem sempre é um sinal de que nós estamos fazendo algo errado, mas às vezes de que o Senhor quer nos moldar de alguma forma, né? O que senti nessa mensagem foi gratidão também por tudo que nosso profeta Jesus Smith passou por nós, tudo que ele conseguiu suportar por nós, né? Já pelo evangelho em si. Então eu senti assim eu tive um sentimento de gratidão também, assim como com vocês, alguns de vocês compartilharam aqui, né? E o que eu vou fazer na minha vida eu acho que isso que eu aprendi hoje aqui com a The Roland me fez ter uma nova visão da, do que o Senhor gostaria
como que eu posso dizer? De como que o Senhor nos molda. O que que ele precisa fazer para que eu seja melhor moldado, entende? Para que eu seja um melhor líder, eu preciso passar por muita coisa para eu ser um melhor pai, um melhor marido, um melhor portador de sacerdote de Melquisedeque. Eu preciso passar pela pressão, digamos assim, né? Eu preciso passar pelo sofrimento, preciso ter experiências que cheguem próximas à experiência de Jesus Cristo. Então, isso foi o que eu aprendi, o que eu vou fazer na minha vida também para mudar por conta do que eu senti hoje. Tá bom? Mais alguém gostaria de falar? Última chance, hein? Dou-lhe uma, dou-lhe duas. Então, tá bom, pessoal. Bom, muito obrigado, gente. Espero que vocês tenham gostado dessa aula de hoje. Não foi bem uma aula, né? Foi mais uma inspiração que nós tivemos com o Elder Roland. Espero que vocês tenham gostado. Semana que vem esperamos vocês novamente aqui, nesse mesmo horário, provavelmente já com a irmã Cilei, dando uma aula muito boa para nós. E então eu deixo essa aula com vocês em nome de Jesus Cristo também. Amém. Eu preciso de um voluntário agora para fazer a oração para a gente encerrar. Ah, e não esqueçam de assinar a frequência, tá? Por favor. Posso fazer, Anderson? Tá bom, Dani, obrigado. Nosso querido, bondoso e amado Pai Celestial, Senhor, nós somos muito gratos por este momento que tivemos, Senhor, pelos ensinamentos que tivemos aqui, pela bênção apostólica, pela direção que o Senhor deu em nossas vidas. Obrigado, Senhor. Te pedimos humildemente que possamos aplicar o aprendizado em nossas vidas e que tuas bênçãos estejam sobre nós, que possamos ter os nossos corações alcançados e acalentados pelo teu amor, assim como também possamos fazer com que outras pessoas sintam também. Nós te amamos, essa humilde oração que te fazemos esta noite, no sagrado nome de teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém. Obrigado, pessoal. Boa noite. Boa noite, tchau. Até quarta, ou terça que vem. Tchau, tchau. Boa noite, Anderson. Tchau. Até Boa noite. quinta. Anderson, Oi. na verdade me tira uma dúvida aqui. Tá. Eu trabalho sábado sim, sábado não. Então tem sábado que eu não consigo estar na aula presencial desse curso, né? Eu posso fazer essa aula online, porque se eu trabalho no sábado, eu não trabalho na terça. Então, tipo assim, tipo, se eu não, na semana que eu não for no sábado, eu assistir a aula online. E na semana que eu não puder assistir a aula online, eu assistir a aula presencial, isso pode? Pode. É a mesma aula que acontece a semana toda, de terça a sábado. É a mesma aula. Então, se tu assistir na terça ou assistir no sábado, ainda é a mesma aula, entendeu? Só que tem que ser a mesma Perfeito. semana. Não pode ser. Passou para outra, Sim, já era. tá bom então. Tá bom. Tá bom? Obrigado. Nada. Faz esse William, cara de pau, tava, só coloca lá e vai embora.